Deus seja louvado. Título desta mensagem: A Santidade de Deus. Vamos ao livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero falar nessa oportunidade a respeito da santidade de Deus, pois precisamos conhecer o caminho de Deus. E para conhecer o caminho de Deus, precisamos conhecer o Deus desse caminho. Aqueles que estão no caminho de Deus precisam conhecer esse Deus. Então vamos começar lendo os 3 primeiros versos do livro de Isaías, capítulo 6, que nos diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Prezado e querido irmão, a coisa mais importante na sua mente é quando você pensa a respeito de Deus. E o conhecimento de Deus é quem define todas as coisas a nosso respeito. Você me diz o que você crê a respeito de Deus e eu vou poder descrever então tudo mais a respeito da sua vida. E esse é o conhecimento que define. E é o conhecimento de Deus que determina como pensamos, que determina o que cremos. Bendito é o nome do Senhor. E o que nós cremos a respeito da Bíblia Sagrada. Determina como adoramos, determina como vivemos, determina como o servimos e determina como nós respondemos às nossas tribulações. E determina até mesmo como vamos morrer. No mesmo caminho em que anda o nosso conhecimento de Deus, aí caminhará o restante da nossa vida. Um autoconhecimento de Deus nos levará a uma vida santa e grandiosa. Você não pode ter pensamentos baixos a respeito de Deus e ter a vida num caminho alto. Uma visão correta de Deus nos levará a um culto que é transcendente. E uma visão correta de Deus nos dará poder em fazer a vontade de Deus. Mas uma visão errada a respeito de Deus nos levará a uma vida de erros. Uma visão baixa de Deus nos levará a uma vida baixa. Todas as coisas na sua vida estão conectadas no seu conhecimento de Deus. E o aspecto mais importante do conhecimento de Deus é termos a ciência da sua perfeita santidade e a santidade de Deus, que tem sido enfatizada diante do seu trono, dia e noite. E os serafins estão ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nenhum outro atributo de Deus é tão singular como esse. Aqueles anjos não estão clamando amor, 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 embora o amor de Deus seja um amor santo, e nem também eles estão clamando ira, 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 embora Deus seja um Deus de ira perfeita. Os anjos estão clamando santo, 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 e é isso que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus. É isso que define a sua compreensão do restante de Deus. O que é a santidade de Deus? O que santidade significa? Por que então esses atributos é enfatizado eterna e perpetualmente no céu? E como as nossas vidas deveriam dramaticamente e radicalmente impactada por essa santidade de Deus? Nós não podemos sermos usados por Deus até que compreendamos
na sua completude a santidade de Deus. E nós queremos ser chamados e comissionados da mesma forma como Isaías foi. E isso requer de nós que nós estejamos face a face com esse Deus Santo. E eu então quero olhar para esse texto e tão somente orar para que Deus escreva em seu coração. Então vou orar e pedir que Deus defina a sua vida por esse conhecimento de santidade. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia fala nessa passagem da confrontação do profeta Isaías com a santidade de Deus. E é uma cena que chocou o seu interior. O verso 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, o ano é 739 a.C., mais de 700 anos da vinda do Senhor Jesus. O lugar é a cidade santa de Jerusalém. E eles estão passando por um tempo de crise nacional. Em Israel, precisamente. O rei Uzias morreu depois de reinar por 52 anos sobre a nação. Uzias assumiu o trono de Judá quando ele tinha apenas 16 anos, como um menino rei. E por mais de meio século governou, e a maioria das suas ações foram corretas diante dos olhos de Deus. E ele buscou a Deus, e Deus o abençoou, e houve grande prosperidade, foi vitorioso em batalhas, mas no final do seu reino, o orgulho entrou no coração de Uzias. Pois um dia ele resolveu que ele mesmo entraria no santo lugar de Deus, o lugar que era reservado tão somente para os sacerdotes. O rei, apesar da sua autoridade, não podia entrar naquele lugar. E o pecado de Uzias é que ele desrespeitou a santidade de Deus. E ele então forçou a sua entrada no lugar santo. E Deus imediatamente o afetou com a lepra. Bendito é o nome do Senhor. E aquilo se tornou uma vergonha nacional. Uzias eventualmente veio a morrer. E foi nesse tempo de incerteza que Isaías buscou o Senhor. E Isaías veio ao templo para buscar a Deus. E quando ele veio ao templo, nessa hora de crise, nessa hora de adversidade, Isaías recebeu uma visão de Deus, que de maneira definitiva mudou a sua vida pelo restante dela. Isaías viu Deus de uma forma que nunca antes tinha visto, e isso balançou até a sua intimidade da alma. Faça atenção nesta parte, o que diz o verso 1. Eu vi o Senhor assentado. Veja que Isaías recebeu essa visão de Deus. E o que aconteceu exatamente, se a sua alma foi levada ao céu para ver a Deus, nós não sabemos. Ou se Deus veio e revelou-se corporalmente a Isaías aqui na terra. Mas no dia em que o rei de Judá morreu, Isaías viu o rei do céu. O governante desse mundo estava morto, mas o rei de todas as nações estava mais vivo do que nunca. O verdadeiro Senhor, o governante de todas as nações, estava governando sobre Israel. E Isaías afirma: eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, governando e reinando em completo controle de tudo que acontece sobre a terra. Isaías viu o trono do céu ocupado. Bendito é o nome do Senhor. E foi isso que João viu no livro do Apocalipse, quando ele foi levado ao céu. Ele não estava preocupado com as ruas de ouro ou com os portões de pérolas. Ele não estava preocupado com quem estava no céu ou quem não estava no céu. E a primeira coisa que João vê no céu é um trono ocupado. E isso é a mesma coisa que Isaías vê. E quando eu e você formos ao céu, quando estivermos lá
Bendito é o nome do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. É essa visão primeira que vai ver os nossos olhos. Deus entronizado no seu governo, no céu, governando sobre todas as coisas. Isaías verso 2 nos diz: os serafins estavam voando sobre o trono, uma classe de seres angelicais que estão servindo a Deus na sua corte celeste. O nome serafim significa aqueles que queimam. Eles estão em fogo por Deus, eles têm uma paixão brilhante por Deus, eles têm zelo por Deus. Todos nós devíamos ser como estes serafins. E Isaías começa a descrever esses serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a face, bendito é o nome do Senhor. E todos os serafins cobrem os olhos quando voam, porque eles não conseguem olhar para a glória de Deus. E isso seria como estar na superfície do céu, olhando para o seu fogo incandescente. E seríamos queimados como uma palha. A visão de Deus seria demais para que eles pudessem suportar. Glórias a Deus. E com 2 asas cobriu os pés. E isso é o reconhecimento da sua indignidade de estarem na presença de Deus. Isso é um remanescente da ideia de Moisés ter que tirar a sandália diante da sarça ardente. Isso representa a sua finitude de um Deus que é infinito. Eles estão reconhecendo a sua pequenez diante de um Deus todo-poderoso. Então vemos que com 2 asas voavam, 2 asas cobriam os olhos, 2 cobrindo os pés, e com 2 voando. Bendito é o nome do Senhor. Que visão é essa, meu irmão? Com essas 2 asas voando, estavam num estado de prontidão para fazer a vontade de Deus. São como o beija-flor voando no mesmo lugar, prontos para serem enviados a qualquer lugar, ou na terra, ou a qualquer expansão do universo, para fazer o trabalho de Deus. 4 asas para adoração e 2 asas para o serviço. Agora no verso 3, um para o outro, sobre o trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Repetidamente. Apocalipse 4 nos diz que de dia e de noite. A palavra santo significa o seguinte: é a soma, é a substância de tudo aquilo que Deus é. Que Deus é infinitamente santo. E repetido dessa forma 3 vezes, significa colocar a santidade de Deus num grau superlativo. Bendito é o nome do Senhor. Que todos os seres, seus atributos são santos. A sua justiça é santa, é uma justiça santa. O seu amor é santo, a sua vingança é uma vingança santa. Tudo a respeito de Deus é santo. O seu nome é santo, o seu Filho é santo, o seu Espírito é santo. A palavra santidade tem um significado primário e secundário. A palavra literalmente significa separar, ou seja, colocar à parte. E o significado primário significa que Deus está numa posição acima e superior de toda a criação. E que Deus é transcendente, acima de toda a obra de suas mãos. Que Deus é majestoso, que Ele é maravilhoso e que Ele é singular. E não existe outro igual, que não pode ser comparado com Deus, nada ou ninguém, nem aqueles que foram feitos à sua imagem, mas o significado secundário. Não apenas Deus é transcendente, é majestoso, alto e sublime, mas Ele também é marcado pela perfeição moral. Ele é completamente distinto e separado do pecado. Ele não tem pecado.
Ele é perfeito no seu caráter, perfeito no seu ser, perfeito em todos os seus julgamentos, perfeito em tudo que diz, que nunca erra. E que Ele odeia perfeitamente todo pecado. E que tem um amor perfeito pela justiça, que Ele é independente e autônomo de nós. Bendito o nome do Senhor. Até que os seus olhos sejam tão puros que não podem contemplar a iniquidade. Isso é o que foi visto de uma maneira distinta no céu. Absoluta santidade de Deus. De eternidade, eternidade, Deus é Deus. Agora veja como Isaías se sente ao confrontar a santidade de Deus, pois ele se considerava um homem autossuficiente, e ele diz: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E ele se torna dolorosamente ciente que é um homem que tem palavras impuras, e seus lábios são impuros. Então o seu coração também é impuro, porque Jesus disse que o homem fala do que o seu coração está cheio. Isaías podia dizer a respeito de si mesmo: o meu melhor dom é a minha habilidade de pregar. Ele era príncipe dos profetas, ele é o profeta do Evangelho. Ele era o maior dos profetas, bendito é o nome do Senhor. E agora ele diz: o que há de melhor em mim é indigno de estar na presença de Deus. Seus olhos são impuros, seus ouvidos são impuros. Eu falo isso porque os meus olhos viram o Rei, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Por onde quer que passamos, irmãos, pelas ruas, pelo mercado, nos meios de transporte, nas mídias, até mesmo nas igrejas, nos corredores do governo, os líderes falando, nos tornamos infalivelmente ciente de que todo lugar, para onde olhamos, estamos cercados de um povo marcado pela depravação e corrupção. Nenhum de nós éramos limpos diante de Deus, por isso que Isaías declara: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, bendito é o nome do Senhor. E ele fica dolorosamente ciente do que fazemos, ou do que nós somos. Diante da santidade de Deus, não se pode mais mascarar o nosso pecado. E é somente diante da santidade de Deus que os nossos pecados secretos são revelados, e que as nossas atitudes errôneas são expostas, e que as nossas prioridades erradas são manifestas. Que as nossas mornidão é feita e conhecida para nós mesmos. Contemplando a santidade de Deus, como Isaías viu, nós podemos enxergar a nós mesmos como Deus nos vê. Então, não existe auto-engano, e nós vemos a luz clara da santidade de Deus. E eu afirmo para você que ouve esta mensagem: quanto mais você se aproxima de Deus, seu próprio pecado será exposto. E quanto mais longe estiver de Deus, mais você estará na sombra de escuridão. 1 João 1,5, que diz: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. E se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós estaremos cientes daquilo que Isaías viu. Bendito é o nome do Senhor, que ele viu e tornou-se ciente a respeito de si mesmo. E quando Isaías confessou o seu pecado diante de Deus, Isaías encontrou misericórdia e graça da parte de Deus. Ele encontrou uma misericórdia e uma graça santa. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é Deus. E à medida que Isaías caiu em arrependimento, então um dos serafins voou até ele. Veja o quanto Deus é rápido para perdoar e restaurar.
E nesse exato momento, quando o serafim voou até Isaías, a Bíblia diz que ele traz na mão uma brasa viva e que ela havia tirado do altar com uma tenaz. Isaías entendia, naquele momento, que aquela brasa viva é para o ferir e para o matar. Pois Deus havia dito ao profeta Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. E Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Isaías estava ali exposto diante de Deus e não tinha nenhuma figueira para se esconder. Bendito é o nome do Senhor. Não tinha nada para se esconder diante de Deus santo e poderoso. Mas escute bem o que o serafim faz. Essa é uma misericórdia ativa, é um ato de graça não merecida. Ele tocou a minha boca, disse Isaías, aos meus lábios, com a brasa viva. E ele disse: eis que ela te tocou aos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Bendito é o nome do Senhor. Ao invés de tirar a vida de Isaías, Deus deu vida a Isaías. Meu prezado irmão, receba Jesus Cristo no seu coração. Não perca a esperança. Creia que Deus quer te dar vida e vida com abundância. Receba Jesus Cristo e terás a vida eterna. Deus seja louvado.